Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é mais um episódio da série Mulheres Heróis. Um pouquinho diferente porque nos outros vídeos da série eu sempre trouxe a história de uma mulher e contei a história de uma mulher. Mas hoje eu quero passar um pouquinho a história de 3 mulheres, porque o nosso objetivo hoje é nós nos desafiarmos a reconhecer nossas crenças limitantes e nos inspirarmos a ultrapassá-las, tá certo? Então eu vou começar com a Hannah Wright Newman. Ela se graduou pela Juilliard School, recebeu o título de Miss Springfield aos 17 anos e mais tarde Miss New York City em 2010. E essa é a Hannah em 2021 ganhando o Mrs. Utah America. Bom, isso foi depois de ela ter 6 filhos. Aliás, esse ano Hannah teve sua 7ª filha e a caçula nasceu num lindo parto natural em casa. Mas não é só o fato de ela ter ganhado aí como a Mrs. Utah America que pode nos surpreender, depois do 6º filho, né? Que pode nos surpreender. Se você for olhar os diferentes aspectos da história, da vida dela, você vai quebrar, assim, ver que você quebra muitas das crenças limitantes que a gente alimenta. Mas para a gente ficar só aí nesse episódio, a gente pode pensar como que a Hannah, que é casada com o Daniel, bacharel em História e mestre em Negócios, acabou deixando Nova York para viver numa fazenda e criar os seus filhos de uma maneira muito natural. Talvez a gente pense que uma mulher que teve 6 filhos não possa estar tão bem fisicamente, do jeito que ela tá, tão em forma, né? É um pouco surpreendente. E talvez a gente acredite que uma fazendeira não possa ir ser eleita a mulher mais bonita do estado. Mas todas essas visões que a gente tem fazem parte dessas crenças limitantes. Afinal de contas, uma crença limitante é um estado de espírito, um condicionamento, uma opinião, uma ideia, uma convicção que você estabelece como verdade e acaba limitando as possibilidades. Essa crença limitante ela pode tanto ser sobre você, como pode ser sobre as inter-relações que você tem, né? As interações com as outras pessoas que você tem, ou pode ser a respeito do mundo e como ele funciona, mas o fato é que nós precisamos muito superar essas crenças pelo próprio nome delas, né? Elas nos impedem de fazer boas escolhas, muitas vezes, elas nos mantêm presas em um estado mental diminuído, rebaixado. Elas podem atrapalhar, limitar as nossas oportunidades, as nossas possibilidades de estarmos no mundo e agirmos dentro de todas as nossas potencialidades, de toda a nossa plenitude. E daí alguém pode falar assim, mas Clara, a gente não consegue tudo que a gente quer. De fato, não consegue mesmo, não vou mentir, vamos ser realistas aqui. Na verdade, a gente consegue muito pouco de tudo que a gente quer. Mas a questão não é a gente realizar tudo que a gente quer, mas é nós olharmos para a nossa vida e não deixarmos não ficarmos aquém do muito que a gente pode realizar, porque a gente não pode realizar tudo, mas a gente pode realizar muita coisa e por muitas vezes são as nossas crenças limitantes que nos impedem de caminhar, de seguir em frente. Quer ver? Eu quero trazer para vocês uma outra história que eu acho que está muito relacionada com crenças limitantes, em particular quando a gente fala sobre idade. Eu quero trazer a história da Takshima Mika. Ela tinha 65 anos e ela estava acima do peso dela. Inclusive, ela era bastante teimosa, ela não queria reconhecer que estava acima do peso, até que um dia o marido dela fez um comentário sobre o peso dela e, ao contrário do que muitas vezes as pessoas, nós agimos, né? A gente se retrai, fica bravo e não faz nada sobre aquilo. Aquele comentário do marido da Takshima foi um gatilho que impulsionou ela para ir para a academia.
Ela era dona de casa em tempo integral, ela nunca tinha se exercitado antes na vida, mas foi naquele comentário que a Takashima foi para a academia, começou, pegou gosto e em 5 anos, nos 5 anos que se seguiram, ela emagreceu com sucesso 15 quilos. Bom, é tão importante essa história da Takashima porque ela não para aí. Ela continuou treinando e ela seguiu com o personal trainer para tonificar os seus músculos e nisso ela já estava com 79 anos. Naquela época, a Takashima nunca imaginou que 8 anos depois, né, o treinador ia fazer uma oferta que ela não conseguiu recusar. Ele virou para ela e falou assim, bom, hoje você que vai passar os exercícios. A Takashima é muito carismática e se apaixonou pelos exercícios, até que os anos foram passando, gente, aos 87 anos, a convite da proprietária da academia que ela treinava, ela se tornou instrutora de fitness. Hoje, aos 91 anos, a sua vida é um exemplo, ela incorpora a filosofia de vida. Ela diz que a idade é apenas um número, que você nunca é velho demais para começar qualquer coisa. Olha, meninas, eu vou fazer aqui um parênteses de como a Takashima consegue tudo isso, porque eu acho que vale a pena a gente trazer aqui algumas dicas dela, de como ela se mantém com toda essa energia e jovialidade, né? Ela diz que o café da manhã dela é bem rico e balanceado, cheio de proteínas e alimentos fermentados. Que o almoço é muito leve, ela come uma banana e alguma bebida probiótica. E no jantar ela capricha, ela gosta bastante de vinho tinto e de vinho branco e o vinho precede o jantar, ela toma a taça de vinho dela e daí ela tem tempo para desfrutar do jantar, que ela vai fazer. Ela gosta muito de fazer sopa de legumes e de frango, ela adora legumes da época e ela dá uma dicasinha especial para o inverno, que ela adiciona bastante cebolinha na sopa. Bom, com relação aos treinos, à tarde é o horário que é a sessão de treinamento mais intensa. Ela faz algum exercício de manhã, mas é à tarde que a sessão diária dela de exercício vai durar pelo menos 2 horas. Ela diz que ela não gosta de colocar música porque ela gosta de pôr total concentração de como o corpo dela está lidando ali com o alongamento, com a musculação, enfim. Ficam aí algumas dicas importantes que essa super instrutora nos traz, né? E parênteses para ela. Só entrei no fitness porque eu queria perder peso. Uma vez que eu tinha feito isso, no entanto, eu decidi que eu queria ter um belo bumbum, como o das mulheres brasileiras, ela ainda fala, né? Então, uma vez que eu consegui isso, eu decidi que eu queria ombros largos e cintura estreita. Quando me dei conta, estava dando aulas de ginástica. Eu nunca sonhei que a minha vida seria assim. Um dia, meninas, a Takashima recebeu uma mensagem de alguém que tinha visto um dos seus vídeos. E a pessoa escreveu assim, que estava sempre com pensamentos recorrentes de morte, de querer morrer. Mas que depois que viu como a Takashima estava saudável, estava feliz, os seus pensamentos, a sua atitude, os seus pensamentos e suas atitudes mudaram completamente e que ela passou a viver a vida de um jeito muito mais positivo. Bom, quando a Takashima recebeu essa mensagem, ela mudou inclusive a maneira como ela lidou com a prática dela, com as aulas que ela dava. Aspas para Takashima novamente. Quando eu percebi que o que eu estava fazendo poderia ajudar a reduzir o número de reclusos, de pessoas mais velhas que ficam sozinhas, que morrem infelizes, eu fiz como meu objetivo percorrer todas as 47 prefeituras japonesas, realizando demonstrações de treinamento. Meu objetivo é deixar todo mundo em forma e saudável e ainda ser uma instrutora de fitness quando eu tiver 100 anos. Bom, as nossas crenças podem duvidar disso,
podem duvidar de que a Takshima vai estar lá com 100 anos fazendo acontecer isso. Mas a gente sabe que a própria Takshima é uma prova de que a idade é sim apenas um número quando a gente ultrapassa crenças limitantes e se dedica com disciplina para alguma coisa que a gente realmente quer, com a qual a gente se compromete. É muito comum a gente buscar justificativa para as nossas crenças limitantes. Ah, Clara, mas isso aí é uma exceção, essas mulheres são exceção. Ah, Clara, mas é porque fulana tem dinheiro, porque Beltrana teve sorte, porque, enfim, mas elas têm disciplina e eu não tenho disciplina. E a própria indisciplina é muitas vezes uma crença limitante. Então, a verdade é que é muito fácil a gente justificar as crenças limitantes gerando novas crenças, né? Só que quando a gente ultrapassa, a gente para de acreditar, não vou conseguir nunca fazer uma viagem. Eu estou muito velha para conseguir fazer determinada coisa, para emagrecer, para realizar, para uma nova profissão, para um novo relacionamento, enfim. Tudo isso pode sim ser ultrapassado e por isso eu quero trazer a terceira história, que é a história de uma mulher comum que tem uma história muito factível, porque ela é muito próxima da gente, né? Essa última história que eu quero contar é a história da Ana Maria. Ela não tinha nem 30 anos quando ela passou por uma separação bastante traumática e teve que lutar muito para criar as duas filhas dela, uma de 4, outra de 6 na época, e dar conta daquele momento muito difícil que ela estava passando, não só emocionalmente, mas financeiramente, socialmente. Teve muita coisa que impactou a Ana. Bom, ela nunca foi de sair, ela nunca foi de ir pra balada, de ir em barzinho, etc, de redes, como é que fala, essas redes sociais de relacionamento, né, online, enfim, que isso nem existia naquela época, enfim. E ela sempre foi uma mulher muito discreta. Então passaram-se 20 anos durante os quais a Ana alimentou muitas crenças limitantes, dentre elas que ela sabia que ela ia viver sozinha, que ela não ia encontrar mais ninguém, que a vida dela ia ficar naquele ritmo, sem muitos acontecimentos, muitas novidades, muitas transformações. Mas acontece que uma chave mudou. Uma importante chave, que é a chave da maturidade. A gente fala maturidade, às vezes a gente associa idade. E na verdade não tem relação com a idade, mas é de uma relação que você tem com você mesma e que você pode redesenhar ali a maneira como você vê o mundo. E uma importante chave fez com que a Ana baixasse o volume das crenças limitantes, e as coisas começassem a acontecer. Essa questão da idade, da maturidade, ela particularmente deve ser considerada não pela idade, até porque muitas vezes com a idade a gente cria novas crenças limitantes, né? Então, mas entender quem é você, o que te move, né? O que você está buscando, você entender em que momento você está na sua jornada feminina, você desenvolver um autoconhecimento é fundamental. Eu vou falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre a importância da jornada da mulher herói, mas é particularmente na história da Ana que a gente consegue enxergar realmente como essa jornada ela pode seguir um mapa, seguir uma trilha, ser redesenhada. Ela é uma jornada de mulher herói. Aos 50 anos, a Ana se aposenta e daí ela resolve que ela vai se dar de presente uma viagem internacional. E ela faz essa viagem incrível, uma viagem
para a Itália. Ela conheceu várias cidades da Itália, Roma, Assis, Firenze, tantas outras cidades ali. Ela vai passar por Portugal, pela Espanha e vai fazer uma viagem que o fato de ela se dar de presente é um passo que ela dá em direção a ela mesma. Ela diz um sim na jornada da mulher herói, né? Aos 51 anos, eles chegam ali aos 51 anos com a possibilidade de um reencontro, porque aos 51 anos ela reencontra o Wilde, que era um amigo conhecido da faculdade, que estudava com o irmão na faculdade, mas ele conta que ele foi apaixonado por ela por 20 anos, mas a verdade é que ali naquele momento ela dá uma chance para essa história acontecer. Então ela dá mais um passo de superação, aceitando aí a aventura da mulher herói, né? E essa história, ela resolve dar essa chance para essa história e essa história dá certo. E aos 53 anos, quando ela tem 53 anos, eles se casam. Bom, juntos eles adoram reunir a família, os amigos em casa, juntos eles foram para a Grécia, eles vão para a Itália novamente, eles vão para os Estados Unidos, enfim, muitas coisas vão acontecendo. Eu queria até fazer mais um parêntese na história dela, porque embora o trabalho tenha sido sempre muito importante para Ana, ela nunca teve medo da aposentadoria. Ela fez dessa fase da vida dela uma oportunidade para fazer coisas que antes ela não tinha possibilidades. Ela até acaba recebendo uma nova proposta de trabalho, trabalhando mais um tempo, e isso também é transformador na vida dela. Isso é mais uma aventura que ela aceita. Não dá tempo da gente contar aqui tudo sobre a história dela, mas ela faz dessa fase da vida uma oportunidade de estudar inglês, uma oportunidade para fazer caminhadas, fazer pilates, de poder encontrar amigas, tomar cafés e trazer longas conversas de enriquecimento para tudo que é importante para ela. Ela pode cuidar e curtir a casa dela de verdade, ela pode estudar a doutrina católica, que é a religião dela, em que por muito tempo ela não conseguia se dedicar, ou seja, ela vai transformando a vida dela e levando a vida dela na direção de coisas realmente importantes e significativas. E você percebe que ela faz essa jornada de uma maneira muito jornada da mulher herói, né? Quando você conversa com ela e você sente na conversa que ela é uma pessoa que está em paz com ela mesma, em paz com a vida, com tudo o que acontece da vida, inclusive com os desafios, porque a vida não para, né, meninas? A vida continua, mesmo com tantas superações, ela continua apresentando desafios, apresentando convites à aventura, apresentando testes, aliados, inimigos, enfim. A vida continua com seus altos e baixos. Mas, aspas para o que nos diz a Ana, a gente precisa parar de esperar que tudo tem que ser perfeitinho. É preciso coragem, é preciso fortalecer uma estrutura interna e saber contemplar o que a vida nos apresenta, valorizar e agradecer cada situação da vida. Meninas, eu posso garantir para vocês que isso é possível, porque essa mulher eu conheço, eu falo com ela todos os dias. Eu não sei se vocês acharam alguma semelhança, mas a Ana é minha irmã. Então, a gente consegue perceber que é possível sim, com uma mulher que está aqui com a gente. Então, é só para a gente desmistificar um pouco as histórias que a gente escuta de outras mulheres e entender que se foi possível para essas mulheres, é possível para mim. Por onde uma mulher passa, uma mulher herói passa, ela deixa um rastro, e ela deixa um rastro nos mostrando que é possível, que é inspirador, tá?
Eu sempre trago a referência da jornada da mulher herói, essa trilha, esse mapa que nos leva à realização do que a gente busca. E eu identifico que as crenças limitantes, elas são muito perceptíveis em pelo menos 5 situações, 5 estágios da jornada da mulher herói. Porque lá no primeiro estágio, a gente consegue reconhecer que a mulher está no seu mundo cotidiano, no seu mundo comum. E esse mundo comum, ele é muitas vezes aquela fase, aquele momento incômodo. Em que momento a gente encontra a mulher quando a gente fala em jornada da mulher herói? Em que cenário, em que contexto a mulher herói está quando ela está no estágio 1, que é o estágio da sua vida cotidiana? Ela está com uma leve ansiedade ou até uma ansiedade significativa, ela está com uma tristeza, ela sente um incômodo constante, mas ela está ali paralisada naquele mundo, naquele dia a dia, naquela rotina dela. Muitas vezes paralisada porque ela naquela mornidão, né, de vida, porque ela está alimentando crenças limitantes. Mas ela quer fazer uma transformação e daí ali seguindo os estágios da jornada da mulher herói, o estágio 3 da recusa ao chamado, que pode ou não acontecer, mas muito comumente acontece, ele é alimentado justamente, a mulher recusa o chamado justamente por conta das suas crenças limitantes. Ela tem medo de não ser capaz de transformar o que incomoda, de mudar o que ela quer mudar. E daí existe um outro estágio mais adiante na jornada que podem aparecer as crenças limitantes, e é o estágio 6, o estágio que a gente chama do ventre da baleia, o estágio em que a mulher encontra aliados, inimigos, passa por testes. Nessa fase da jornada feminina, esses inimigos são muitas vezes identificados como crenças limitantes. O inimigo, ele está dentro de mim, porque eu tenho as minhas crenças limitantes e eu me impeço e eu me atrapalho a realizar o que eu preciso realizar, a transformação que eu busco. Mas nossas crenças limitantes podem aparecer ainda em mais 2 momentos, a meu ver, pelo menos em mais 2 momentos da nossa jornada, e muitas vezes ela é o estágio 8, que é a aprovação suprema, porque a aprovação suprema muitas vezes é o que você precisa encarar de crença limitante, é realmente ultrapassar essa crença limitante, que é isso que é o maior desafio que você tem que viver. Então muitas vezes é aí no estágio 8. E ainda ela pode vir aparecer ali, a gente identificar a crença limitante no estágio 11, mas daí ela já tem uma outra cara. O estágio 11 é a ressurreição da heroína, é a ressurreição da mulher herói, é o momento em que surge a última aprovação e que a mulher deve usar tudo o que foi aprendido. Surge talvez aí como prova de que a mulher realmente superou suas crenças limitantes e transformou a sua vida. Como a gente viu na história aí da nossa instrutora Mora ali, instrutora de fitness incrível, né, aos 91 anos, ela passou por vários estágios, ela teve que ultrapassar várias crenças, mas ela fez isso passo a passo. Quando ela fala ali que ela, primeiro eu emagreci, eu fui buscar emagrecimento, depois eu queria um bumbum bonito, depois eu queria uma cintura fina, um ombro largo. Percebe como ela pôs metas? Eu falo bastante disso quando no curso A Jornada da Mulher Herói, porque no curso eu vou falar a importância e vou trabalhar isso com exercícios, com uma série de reflexões de como a gente pode ultrapassar os nossos inimigos, podemos ultrapassar as crenças limitantes no passo a passo, uma coisa de cada vez, sem grandes transformações rápidas,
são construções que a gente faz, são ultrapassamentos que a gente vai elencando ali. E por isso eu gosto muito da jornada, né? A jornada Mulher Herói, ela te dá esse passo a passo, né? A Ana, ela mostra muito pra gente de como ela foi quebrando essas crenças limitantes aos poucos. Ela viveu muito tempo no estágio 1, né, na vida cotidiana, na crença limitante, mas daí ela começa num processo contínuo, constante, progressivo de superação dessas crenças limitantes e de superação nesses estágios, nesses 12 estágios da jornada da mulher herói. E daí ela vai passando e ela passa por esses estágios algumas vezes, superando diferentes crenças, né? Então eu acho que isso é tudo, acho que a jornada ela segura bastante, ela dá um apoio para todas nós, ela mostra a trilha de como ultrapassar essas crenças limitantes e como a gente pode realmente chegar num outro estágio da nossa vida com muito mais paz interior, com muito mais plenitude, porque somos capazes de alcançar ali, reconhecer, através do nosso autoconhecimento, reconhecermos as nossas virtudes e encontrarmos nosso sentido de vida. A nossa instrutora ali, ela reconhece um sentido muito maior na vida dela quando ela vê o depoimento de uma pessoa que assistiu um vídeo dela, né? E dela ressignifica o exercício, ela ressignifica o ser instrutora. A própria bailarina, né, a nossa Mrs. Tá? Ela, fazendeira, ela ressignifica a vida dela quando ela olha para os filhos dela, mas tem muita história ali que vale a pena seguir, né? Quando ela põe a crença dela em primeiro lugar, e isso transforma inclusive quem está à volta dela, inspira quem está à volta dela. A Ana inspira quando ela nos mostra que não existe uma idade limite para você ter um novo relacionamento, um relacionamento feliz. Ela nos inspira quando, através dos seus valores, da sua crença, da sua fé, ela faz disso um caminho de superação dessas crenças limitantes. E isso, meninas, é que eu fui lendo muito profundamente a história de cada uma delas, né? E a da Ana eu conheço pela nossa própria vida, nossa própria história, né? Como irmã. Mas a gente vê como todas essas histórias, elas foram construídas, sendo ultrapassadas, aceitando essa grande aventura que se apresenta, né? Eu não sei em que fase você está, quais são as suas crenças limitantes, mas eu tenho bastante confiança, posso te assegurar que ao visitar aqui os vídeos do canal, você vai conseguir encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a ultrapassar essas crenças limitantes. E se você não tiver inscrita, se inscreve, porque eu trago bastante conteúdo aqui. Aliás, ativa o sininho, porque assim você fica sabendo quando eu trouxer novos vídeos e a gente vai caminhando juntas para ultrapassar essas crenças limitantes que são tão que apequenam a nossa vida, a nossa história. E por que nos apequenam? Apequenam também todo o nosso poder de ação no mundo, né? A gente pode contribuir muito mais com o mundo quando a gente não se aprisiona em crenças limitantes. Então, inclusive isso vai até além, né? Vai para a humanidade, né? A gente contribui com o mundo, com a nossa comunidade, no nosso meio, isso vai reverberando. Meninas, se você gostou desse vídeo, curte e comenta, porque isso é super importante. Quando vocês comentam um vídeo, vocês ajudam esse vídeo a ganhar maior relevância na plataforma, vocês ajudam o meu canal a crescer, vocês ajudam para que outras mulheres consigam ter acesso a esse conteúdo e a gente faz uma grande rede de apoio feminino. E não é só uma ajuda para as mulheres, é uma ajuda, como eu digo, para o mundo. Quando nos tornamos pessoas melhores,
nós conseguimos ajudar o mundo a ser melhor também. A gente põe ali o nosso pontinho na tapeçaria da vida, né? Na tapeçaria do mundo, tá certo? Mas é a nossa contribuição que sem ela o mundo não vai ficar completo, não é isso? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E vou convidar você para olhar o descritivo desse vídeo, porque no descritivo, meninas, tem um monte de coisa. Tem 2 e-books para trabalhar a autoestima, para fazer uma jornada feminina mais feliz. Tem um questionário para você entender como é que está o teu sentido de vida, as coisas que você busca na vida. Tem o exercício para você superar a insegurança. Tem o link do Jornada da Mulher Herói. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo e talvez as inscrições estejam abertas. Ótimo, venha para o curso, participa, vamos conversar, vamos estar juntas. Mas se a inscrição não estiver aberta, você coloca lá teu nome, coloca teu e-mail, você vai ficar sabendo assim que a inscrição abrir novamente para novas turmas. E tem, enfim, mais um monte de coisa. Lá no meu site tem os meus conteúdos que eu faço, os meus escritos, porque tem o meu blog, tem ainda aqui no descritivo, tem o link para as minhas outras redes sociais para você poder me acompanhar, a gente ficar cada vez mais perto. Enfim, tem um monte de coisa, então continua aqui, acompanha, conto com você e muito obrigada por você ter dedicado tempo para assistir o vídeo. Desejo de coração que você ultrapasse as suas crenças limitantes para chegar em um outro patamar de paz interior e de realização, muito mais plenitude. É isso aí. Beijo, até o próximo vídeo.